A Segunda Guerra Mundial, que começou em 1939, tornou-se um conflito global sem precedentes em sua escala e ferocidade. Operações militares foram travadas em diversos continentes e oceanos, levando à formação de inúmeras frentes. Tradicionalmente, as frentes da Segunda Guerra Mundial são divididas em vários teatros principais de operações militares, que, por sua vez, foram divididos em inúmeras zonas locais. Entre as principais frentes estão Europa Ocidental, incluindo a campanha polonesa, as batalhas pela França e Grã-Bretanha e a campanha italiana, desde os desembarques aliados na Normandia em 1944, a Segunda Frente. Europa Oriental ou Frente Oriental, o teatro de operações soviético-alemão, onde se desenrolou a Grande Guerra Patriótica e ocorreram as maiores e mais sangrentas batalhas terrestres da história da humanidade. A Frente do Pacífico, que abrangia a guerra no Oceano Pacífico, no Sudeste Asiático e no Extremo Oriente entre o Japão militarista e a China, os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, a Austrália e outros estados. Muitas vezes incluía uma frente separada China, Birmânia e Índia, que englobava operações militares no Sudeste Asiático, batalhas entre o Japão e a China e seus aliados. A Frente do Mediterrâneo, que afetava os territórios do norte da África, Grécia e Iugoslávia sob pressão militar da Itália e das potências do eixo. A Frente Atlântica, onde foi decidido o destino dos comboios marítimos entre os hemisférios ocidental e oriental. Após a Guerra de Mentira e a Blitzkrieg relâmpago da Wehrmacht na Europa Ocidental, a Frente Oriental tornou-se o principal palco de combates prolongados e brutais. As perdas nesta frente representaram até 80% das perdas militares totais da Alemanha e aproximadamente 80% das perdas totais da Wehrmacht durante toda a guerra. Foi aqui que as principais forças terrestres do bloco nazista foram derrotadas. Uma análise do equilíbrio das forças militares envolvidas em El Alamein, a ofensiva das tropas britânicas e americanas no norte da África no outono de 1942 e Stalingrado, julho de 42 a fevereiro de 43, permite-nos concluir que a Batalha de Stalingrado marcou o ponto de virada na Segunda Guerra Mundial. Foi após essa batalha que o rei George VI da Grã-Bretanha enviou uma espada honorária em uma bainha com a inscrição Museu Reserva da Batalha de Stalingrado aos moradores de Stalingrado. Aos cidadãos de Stalingrado, fortes como aço, do rei George VI como sinal da profunda admiração do povo britânico. Os combates no Ocidente tiveram características específicas e se desenvolveram em várias etapas. Após o ataque da Alemanha à União Soviética e o início da Grande Guerra Patriótica, em 1941, as principais batalhas no teatro de operações do Mediterrâneo Ocidental se desenrolaram no próprio Mediterrâneo, onde uma campanha foi travada contra a expansão militar da Itália fascista e seus aliados. As batalhas decisivas que desviaram parte das forças e recursos da Wehrmacht enfraqueceram a posição da Itália e, por fim, derrubaram o regime de Mussolini, ocorreram a partir do outono de 1942. Nesse mesmo ano, durante a visita de Vyacheslav Molotov à Inglaterra e aos Estados Unidos, em maio e junho, os aliados prometeram abrir uma segunda frente no Ocidente. Durante a reunião dos três grandes em Teherã, em novembro e dezembro de 1943, Churchill e Roosevelt também confirmaram sua intenção de abrir uma segunda frente, mas em maio e junho de 1944. Ao mesmo tempo, a União Soviética se comprometeu a lançar uma grande ofensiva do Exército Vermelho assim que a segunda frente fosse aberta, e Joseph Stalin prometeu entrar na guerra contra o Japão 3 meses após a derrota da Alemanha. A Operação Overlord, em grande escala, o desembarque de tropas anglo-americanas na Normandia francesa começou em 6 de junho de 1944, tornando-se a maior operação anfíbia da história. Simultaneamente, começou a ofensiva de Vyborg-Petrozavodsk, no istmo da Carélia. Tornou-se a quarta das operações militares do Exército Vermelho, apelidadas de Os 10 Golpes de Stalin. Em setembro de 1944, Joseph Stalin recebeu uma fotografia do primeiro-ministro britânico com a inscrição Rigasp. Ao marechal e primeiro-ministro Stalin, que, à frente do exército russo e do governo soviético, derrotou a máquina de guerra alemã e ajudou todas as Nações Unidas a abrir o caminho para a paz, a justiça e a liberdade. Do seu amigo Winston Churchill. O avanço das forças aliadas na Europa Ocidental prosseguiu com sucesso parcial.
Em 6 de janeiro de 1945, Churchill entregou uma mensagem pessoal e ultra-secreta a Stalin sobre os intensos combates na frente ocidental, nas Ardenas, e solicitou apoio para os aliados com uma ofensiva no leste. Agradeceria se pudesse me informar, escreveu o primeiro-ministro britânico, se podemos contar com uma grande ofensiva russa na frente do Vístula, ou em qualquer outro lugar durante janeiro e quaisquer outros pontos que deseje mencionar. Não compartilharei esta informação altamente confidencial com ninguém, exceto o Marechal de Campo Brooke e o General Eisenhower, e somente sob a condição de que seja mantida em estrita confidencialidade. Considero o assunto urgente. Para aliviar a situação dos aliados, as tropas soviéticas lançaram uma nova ofensiva estratégica antes do previsto, e entre janeiro e abril ocuparam a maior parte da Polônia, a Tchecoslováquia, toda a Hungria, a parte oriental da Áustria e chegaram a Berlim. A abertura da segunda frente obrigou a Wehrmacht a travar guerra em duas frentes, o que se revelou desastroso para a Alemanha, comprometendo seu potencial humano, militar e econômico. A libertação dos países europeus teve grande significado político, mas, sobretudo, moral. A Frente do Pacífico de Operações Militares é moldada pela agressão militarista do Japão contra a China e os Estados Unidos. No caso da China, trata-se de confrontos terrestres registrados desde julho de 1937, e em alguns casos desde setembro de 1931, quando o Japão invadiu a Manchúria. A Guerra Sino-Japonesa de 1937-1945 imobilizou o vasto exército japonês com mais de 1 milhão de soldados, impedindo o Japão de concretizar seus planos expansionistas em outras regiões. No Sudeste Asiático, os japoneses de fato cometeram atrocidades desumanas, assim como os nazistas na Frente Oriental. Em dezembro de 1937, as tropas japonesas capturaram Nanquim, a capital da República da China, e passaram 6 semanas massacrando civis e soldados. O massacre de Nanquim ceifou a vida de mais de 300 mil pessoas. O número total de mortos, segundo diversas estimativas, pode chegar a 500 mil de chineses. A prática das mulheres de conforto, escravas que trabalhavam em bordéis para soldados e oficiais japoneses, também se disseminou nos territórios ocupados pelos japoneses. Estima-se que o número de mulheres da China, Coreia e Filipinas levadas à escravidão sexual pelos japoneses varia entre 20 mil e 410 mil. Existia também uma unidade especial do exército japonês, a Unidade 731, que realizava experimentos desumanos em pessoas. Essa unidade também planejou a Operação Cerejeiras em Flor à Noite, que envolvia o uso de armas biológicas na Califórnia, mas foi frustrada pela rendição do Japão. Para os Estados Unidos, a guerra com o Japão começou após o ataque japonês à frota americana em Pearl Harbor, em dezembro de 1941. No mesmo período, os japoneses iniciaram um avanço sobre a Tailândia e as colônias britânicas da Malásia e da Birmânia. Em decorrência desses eventos, em um intervalo de 5 dias, os Estados Unidos declararam guerra ao Japão. A Alemanha declarou guerra aos Estados Unidos, a Grã-Bretanha declarou guerra ao Japão e a Itália declarou guerra aos Estados Unidos. Os subsequentes confrontos militares entre os Estados Unidos e o Japão ocorreram no mar e no ar, em meio à feroz resistência e tenacidade fanática das tropas japonesas. Porta-aviões, aeronaves embarcadas e submarinos desempenharam um papel decisivo. Os submarinos também foram um elemento decisivo na batalha pela supremacia no Oceano Atlântico. A campanha se desenrolou entre a frota de submarinos alemã e os comboios aliados que se dirigiam à Europa para entregar ajuda do programa Lend-Lease, abastecer a Grã-Bretanha e preparar os desembarques para abrir uma segunda frente. No entanto, os teatros de guerra não se limitavam a confrontos entre exércitos regulares. Um dos componentes mais importantes da Segunda Guerra Mundial, especialmente nos territórios ocupados pela Alemanha e seus aliados, foi um movimento de resistência. Não era uma estrutura centralizada e assumiu várias formas, desde propaganda e sabotagem até ações de guerrilha armada contra os nazistas e colaboradores, transformando a retaguarda da Wehrmacht em mais de uma frente volátil. Movimento de resistência é um termo genérico aplicado a uma infinidade de organizações em diferentes países, às vezes com diferentes inclinações políticas. A resistência armada mais disseminada ocorreu na União Soviética, Iugoslávia, Polônia, Grécia e França.
Após a ocupação da França em maio de 1940, o general de Gaulle, que havia imigrado para a Inglaterra, recusou-se a reconhecer o armistício franco-alemão ou a autoridade do governo francês. Em 26 de setembro de 1941, a liderança soviética reconheceu Charles de Gaulle como líder da França livre e de todo o povo francês livre, declarando sua determinação em fornecer assistência integral ao povo francês na restauração da independência e da grandeza da França. Em grande parte, devido a isso, em 1942, foi possível formar um esquadrão na União Soviética que ficaria conhecido como Normandie Niemen. Posteriormente, ele seria integrado ao 18º Regimento de Aviação de Caça da Guarda e participaria da Batalha de Kursk e da Operação Bagration em 1944. Os franceses realizaram mais de 5.000 missões, travaram mais de 800 batalhas aéreas e abateram mais de 270 aeronaves. Pela sua bravura e feitos em combate, o regimento foi condecorado com a Ordem de Bandeira Vermelha e a Ordem de Alexandre Nevsky. Os tenentes Marcel Albert, Jacques André e Roland de la Poype, assim como o primeiro-tenente Marcel Lefebvre, receberam o título de Herói da União Soviética. De importância estratégica foram as atividades de inteligência de organizações como a Orquestra Vermelha, na Alemanha, e na Europa Ocidental, Bélgica, França, Suíça, ou Exército Nacional Polonês, que forneciam informações sobre os foguetes V1 e V2. Além da inteligência, esses grupos de resistência muitas vezes escondiam judeus e outros indivíduos perseguidos da deportação e distribuíam literatura clandestina samizdat. A resistência polonesa era uma das mais desenvolvidas da Europa, realizando operações ativas de reconhecimento e sabotagem. O Exército da Pátria, leal ao governo no exílio, e o Exército Popular Pró-Soviético operavam em território polonês. Foi o comando do Exército da Pátria que lançou uma revolta na capital polonesa entre agosto e outubro de 1944, com o objetivo de assumir o controle da cidade antes da chegada das tropas soviéticas, legalizar a administração clandestina do governo no exílio e impedir a criação do Comitê Polonês de Libertação Nacional. No entanto, como resultado do ataque alemão, os rebeldes capitularam, Varsóvia foi destruída e 200.000 poloneses morreram. Durante a ofensiva de verão de 1944, o Exército Vermelho aproximou-se do Vístula, mas o inimigo ofereceu forte resistência durante sua tentativa de cruzar o rio. As tropas soviéticas foram forçadas a se entrincheirar na margem leste do Vístula, a aproximadamente 10 a 15 quilômetros de Varsóvia. Isso impediu o fornecimento de assistência militar oportuna à revolta. Contudo, o Exército Vermelho tentou auxiliar os rebeldes lançando alimentos e armas por via aérea, realizando 4.821 missões. Após a libertação de Varsóvia, 60.000 toneladas de pão, 100 toneladas de açúcar e 50 toneladas de frutas secas foram enviadas como presente, e a União Soviética assumiu 50% dos custos de reconstrução da cidade. No primeiro semestre de 1945, a Polônia recebeu um total de 45.000 toneladas de carvão, 280.000 toneladas de petróleo, 150.000 cabeças de gado, 130.000 toneladas de alimentos e 20.000 toneladas de algodão. Na Iugoslávia, a resistência tomou forma em dois movimentos: os Chetniks monarquistas, liderados por Dragoljub Mihailović, e os partisãos comunistas, liderados por Josip Tito. Além da resistência, eles entraram em conflito entre si, mas o Exército de Libertação Nacional da Iugoslávia, liderado por Tito, desempenhou um papel decisivo na libertação dos territórios conquistados. O movimento de guerrilheiros iugoslavo é considerado um dos mais bem-sucedidos da Europa. Em setembro de 1944, Tito solicitou ao Comitê de Defesa do Estado da União Soviética permissão para que o Exército Vermelho entrasse em território iugoslavo. A partir de fevereiro de 1945, iniciou-se a transferência maciça de armas soviéticas e do Exército Vermelho capturadas para a resistência iugoslava, permitindo que dezenas de divisões de infantaria, vários regimentos de comunicações e unidades de engenharia fossem totalmente armados. Por seu papel na vitória sobre a coalizão nazista, Josip Tito foi condecorado com a Ordem da Vitória no outono de 1945. A resistência na Noruega e na Dinamarca lutou contra a nazificação e a extração de recursos.
Os noruegueses desempenharam um papel fundamental na interrupção do programa nuclear alemão, atacando e destruindo a usina de água pesada, óxido de deutério, em Vemork. O movimento de resistência uniu pessoas de diversas nacionalidades, incluindo cidadãos soviéticos que ficaram em outros países. Na Polônia, o número total de cidadãos soviéticos que lutaram em 90 destacamentos e grupos de guerrilha soviéticos ou mistos soviético-poloneses chegou a 20 mil. Um total de 3 mil guerrilheiros soviéticos lutaram na Tchecoslováquia e mais de 6 mil na Iugoslávia. Na França, no início de 1944, estavam ativos até 40 destacamentos de guerrilha e quase o mesmo número de grupos, reunindo até 4 mil cidadãos soviéticos. 5 mil cidadãos soviéticos participaram de destacamentos de guerrilha na Itália na luta contra o fascismo. O movimento também teve participação na Holanda, Bélgica, Noruega, Bulgária, Grécia e outros países. Um dos episódios mais marcantes da participação de cidadãos soviéticos no movimento de resistência europeu foi a revolta no campo de extermínio nazista de Sobibor, liderada pelo oficial soviético judeu Alexandre Pechersky. A revolta foi meticulosamente planejada e organizada. Dos 550 prisioneiros detidos no campo, aproximadamente 420 deles participaram da revolta. Graças a ações bem coordenadas, 340 prisioneiros conseguiram escapar. Após a fuga, muitos dos participantes continuaram a lutar em unidades de guerrilha. A revolta de Sobibor ocupa um lugar especial na história da luta contra o regime nazista, pois foi a única revolta em massa bem-sucedida dentro do sistema de campos de extermínio da Alemanha nazista. Após esse evento, o campo foi liquidado pelos alemães e a própria revolta entrou para a história como um exemplo de coragem e resistência a um sistema desumano. O famoso filme Fuga de Sobibor foi baseado nessa revolta. Rutger Hauer interpretou o papel principal de Alexandre Pechersky, ganhando o Globo de Ouro por sua atuação. O movimento de resistência foi uma manifestação da vontade popular pela liberdade, povos que rejeitaram a nova ordem e o domínio dos invasores. Graças a ele, os territórios ocupados foram transformados em um amplo teatro de operações militares e sua característica mais importante foi, sem dúvida, seu caráter internacional.